Bem-vindo então para mais um vídeo do quadro Direto ao Ponto, um vídeo onde eu reviso as matrizes de bordados criados por nossos alunos lá do curso Wilcon Experience, utilizando então o software Wilcon Embroidery Studio. Eu sou o Gixson de Oliveira, aqui da eBordados, e bora comigo para mais um vídeo. Bom, hoje a gente está aqui então com esse gatinho aqui que ficou muito bacana, que é do Paulinho, e a gente vai revisar ele juntos, tá? O primeiro passo aqui, eu vou tirar a medida dele, vou ver a medida dele, né? Dou um Ctrl A para selecionar, para conhecer o tamanho dele, porque baseado no tamanho que a gente vai tirar algumas conclusões sobre a programação dessa matriz aqui. Ele tem 13,5 por 15 de altura, beleza, um tamanhozinho bacana. E agora a gente vai aqui redesenhar devagar, né? Dar um Show Redraw, Shift R, né? Justamente para ver a gente observar o bordado sendo realizado aqui na tela, para a gente considerar. Beleza, fez as orelhinhas interligadas ali, tomzinho salmão, pontos leves, sem ponto suporte. Agora ele já está fazendo ali a parte do ponto suporte, né, do pelo, a parte cinza do pelo do gatinho. Fez uma face do rosto, fez a outra face juntamente com o corpo, mais o rabinho ali. Agora está terminando de fazer ali o corpinho dele. Já passou para a pontinha do rabo ali, que é branquinho, juntamente com a parte do pelo do rosto, juntamente com a patinha ali. Fez tudo em um objeto único. Não tem problema, poderia fazer em dois objetos, mas beleza. Agora fez a parte verde, a parte preta ali, os detalhes dos olhos em branco. Desceu lá embaixo para fazer separado, né? Eu acho que poderia fazer junto, mas tudo bem. Fez ali os contornos em preto agora, fez a parte em corrido triplo, parece. Agora em ponto cheio a parte externa do gatinho, está um pouco estreito ali, mas beleza, a gente vai tratar isso também nessa aula aqui hoje. E agora fez os detalhes ali do bigodinho do gatinho, fez ali a mechinha dele saindo de dentro das orelhas, o pelinho de dentro das orelhas. E beleza, vamos lá, Paulinho, vamos ver o que a gente consegue colaborar aqui para você melhorar esse bordado, tá? O bordado, como eu já disse, ele está muito bonito, foi muito bem programado, assim, ele está com acabamento legal, mas a gente sempre consegue oferecer, né, alguma ajuda aí para melhorar, para otimizar o bordado, tá? Pelo que parece aqui eu não tenho muitos defeitos, o que eu tenho aqui é pontos de vista, recomendações, vamos dizer assim, com base na experiência que a gente tem, para melhorar, para otimizar a qualidade final do seu bordado, tá? Então vamos lá, primeiro passo aqui, deixa eu ver se tem até imagem aqui, deixa eu ver aqui, ó, vamos destrancar essa imagem, vamos exibir essa imagem aqui de fundo para a gente tomar conhecimento do gatinho original. Ah, legal, tem um gatinho aqui, ó. Você já trouxe a imagem com transparência e com transparência ela continua, então não dá para ver a imagem com a cor total, mas beleza, já deu para ver aqui que você se aproximou bastante, fez respeitando bem aqui a familiaridade, né, a similaridade com a arte original, né? Ficou legal a questão dos contornos, ficou muito bem desenhado, Paulinho, parabéns aí pelo design, né? Porque antes de programar o bordado a gente tem que redesenhar, a gente tem que ilustrar, ou seja, fazer com que o bordado tenha, o desenho, a matriz, tenha um grau muito grande de semelhança com a arte, né? Se fizer de qualquer jeito para poder ficar diferente, ainda que o bordado fique bom, tem a questão da similaridade com a arte original, e no seu caso aqui você caprichou, questão de proporção, as patinhas, a quantidade de contornos ali, distância entre os objetos, tamanho dos objetos, divisão entre os objetos, então está bem semelhante à arte original. Beleza, então eu vou apagar essa arte original aqui, porque ela não vai me servir nesse momento mais, uma vez que está bem similar. Agora vamos analisar a programação do bordado em si. Você começa aqui por uma primeira cor, beleza, você usou pontos leves, tá? Nessa primeira cor. Não vejo que isso é um problema, mas considerando que todo o desenho você fez ele com preenchimento, deixa eu ver quanto você usou nesses preenchimentos aqui, ó. Você colocou 0,60, né, na maior parte do preenchimento do gatinho, né? Vai dar uma cobertura boa, né? Dependendo do material pode ser que fique um pouquinho levemente falhado, 0,60, mas nada de errado, é até importante porque o bordado fica mais leve, não fica tão denso, tá? Principalmente dependendo do material aí, né? Então, beleza, não vejo problema você colocar 0,60 não. Mas essa orelhinha aqui você colocou 0,80, então ela vai ficar bem mais ralinha que esse preenchimento. Talvez fosse indicado fazer com o mesmo preenchimento, para dar a mesma composição de fechamento dos pontos ali. Ou seja, o mesmo que você usou no corpo, né, 0,55 ou 0,60 nesse caso aqui, poderia usar na orelhinha também, tá? Não seria um problema, mas não quer dizer que aqui está errado, mas eu faria dessa forma, tá? Beleza, isso aqui não é nenhuma recomendação, é só uma possível sugestão para você analisar depois. O que mais temos aqui? Depois faz a parte cinza, né, do gatinho. A única coisa aqui hoje, Paulinho, que eu recomendaria, talvez não que ficasse, deixa eu ver aqui, ó,
essa parte aqui da orelhinha, ó, tá vendo? Eu ia recomendar você fazer essa partezinha aqui, ó, um novo objeto, tá? Então fazer aqui de repente um novo objeto com esse formato aqui, ó. Vou fazer aqui um só para ilustrar para você como seria interessante você fazer um novo objeto, e aí você cortaria esse aqui, ó. Tá vendo? Exatamente assim, ó. E aí, claro, você trabalharia com um espaçamento maior aqui para poder ficar levinho, obviamente na mesma cor que esse cinza aqui, que é a cor 14, e também, obviamente, você colocaria para bordar junto lá em cima, né? Ou seja, antes de realizar essa cor aqui, ó, antes de realizar esse objeto aqui, que inclusive a entrada dele pode ser agora lá em cima, e a saída desse objeto pode ser justamente aqui, ó, porque aí você conecta os dois objetos sem criar nenhum tipo de salto. Exatamente isso. Aqui está dando um saltozinho por causa da distância dos dois objetos, mas eu posso aumentar o respeito aqui dos conectores, vou colocar 4 para ele não saltar, tá vendo? E nem fazer o corte. Beleza, então é exatamente isso, ó. Recomendaria fazer esse detalhezinho aqui para os dois, porque fica melhor, porque é mais estreitinho, o ponto cheio ele se comportaria melhor do que o tatame nesse caso, tá? Mas detalhezinho ali, não quer dizer que o seu vai ficar ruim, mas eu faria para poder melhorar, que a ideia é exatamente essa, tá vendo? Ele vai ficar mais bem acabado, né? Tatame em objetos muito estreitinhos, ele fica com um aspecto meio rígido, a máquina costura muitas vezes com os objetos muito estreitinhos, então fica muito ponto próximo, então tende a ficar pesado o bordado, machuca o tecido e tudo mais. Tá? Da mesma forma, eu vejo que você também poderia fazer essa mesma orientação de trocar, né? Aqui no caso eu troquei o objeto de tatame para ponto cheio, criei um novo objeto, né? Claro que você faria nos dois, substituindo tatame para ponto cheio, então deu um pouquinho mais de trabalho, apesar de ser bem rápido ali para fazer. Já esse aqui eu vou recomendar também trocar o ponto cheio, aliás, o ponto tatame dele para ponto cheio, tá? Porque ele vai dar um aspecto melhor, tá vendo que ele dá muita, ó, tá vendo? Ele dá um aspecto aqui, ó, muito poluído, ó. Olha a quantidade de pontos que ele dá nos objetos, tá vendo? Porque ele dá um ponto aqui, aí depois fecha, ele vai exatamente fazendo esse contorno aqui, mas como o objeto é muito estreito, tá dando uma distância de 1 milímetro, fazer essa quantidade toda de pontos aqui numa distância só de 1 milímetro é muito ponto, sabe? Então eu também recomendaria você substituir, nesse caso aqui não precisa refazer o objeto, tá? No formato que você fez o objeto é só substituir aqui o tipo de ponto, tá? Para ponto cheio, ele vai ficar com esse aspecto, e aí o que eu faria para devolver aquela leveza? Aumentaria o espaçamento do objeto e colocaria uma divisão automática um pouco menor aqui para ele continuar dando mais uma textura mais baixa para essa parte maior aqui do objeto, uma vez que é um objeto único. E esse do lado aqui, eu faria ele com o mesmo ângulo daquele lá, né? Mais vertical assim, ó. Exatamente isso. Já vai melhorar a qualidade na hora de bordar ele sendo feito dessa forma. Tá? É claro que no desenho, na arte oficial, contempla esse contorninho preto que a gente está observando aqui que você fez. Mas como o objeto é muito estreitinho, né, não sei se você fez para teste, fez para praticar ou se você fez para cliente. Mas quando puder negociar, o interessante seria tirar esse contorno preto daqui, ó, tá? Porque aí o bordado vai ficar com um acabamento melhor. Haja vista que aquele contorno preto vai meio que matar o efeito desse ponto cheio em zigue-zague aqui, nesse ponto cheio com espaçamento alto. Então, e também porque é muito estreitinho o objeto, então fazer aquele contorno fica um pouco agressivo. Mas beleza, é uma dica que pode ser atendida ou não, tá? Mas eu vou deixar aqui por enquanto para respeitar a arte oficial aí. Beleza, então é exatamente isso. O que eu mais posso recomendar aqui sobre agora o contorno, tá? Eu observei que você colocou um contorno aqui em entrada C. Vamos aqui em editar, selecionar por tipo de ponto. Vamos colocar aqui, peso ponto, corrida tripla, ponto cheio. Ponto cheio. Deixa eu mudar aqui, ó. Porque tá misturado, né? Vamos dar um Shift S aqui para visualizar tudo que é contorno em ponto cheio, para a gente observar as alterações. Tá vendo que aqui do lado, ó, ele deu uma confusão aqui por conta do objeto, tá vendo? O objeto, o desenho, como você fez o desenho, respeitando a originalidade, né? Foi fiel demais à arte. E não que isso seja ruim na hora de desenhar, tem que ser assim mesmo, mas aplicou os pontos, viu que não ficou legal? Você precisa mudar alguns aspectos. Aí eu tenho 2 aspectos aqui de sugestão que você pode alterar para a gente ver se vai dar certo. Eu vou fazer aqui. Um deles seria o canto, tá? O canto do contorno, exatamente essas propriedades de cima aqui, ó. Tá vendo? Essas 3 propriedadezinhas aqui que a gente muda para mudar a forma de composição
na hora de curvar, de fazer a curva, né, de fazer as entradas ali do contorno. Então você tem essas 3 possibilidades, tá vendo? Cada uma delas representa um aspecto para esses cantinhos. Eu vou preferir trabalhar com essa daqui, curvas sobrepostas nesse caso, porém é claro que eu vou ter que editar aqui um pouquinho as entradas desse objeto. Então eu vou manipular um pouquinho aqui, ó, o quanto que esse objeto vai entrar para dentro um do outro ali, vamos dizer assim, para fazer esse contorno. É só você ajustar, tá vendo? Eu mudei ali em cima e ajusto um pouquinho aqui para ele respeitar melhor ali. É claro que nesse caso, Gixson, mas você está fugindo da arte original. Na verdade, eu estou fugindo da arte original com relação ao aspecto da linha, né? O traçado está fugindo um pouco. Mas aqui eu já não estou mais preocupado com a arte oficial, estou preocupado com a qualidade do bordado. Então, se você observar os dois lados, olha como é que já ficou mais suave, tá vendo? A máquina já vai conseguir bordar esse lado esquerdo bem melhor do que a gente está enxergando desse lado direito. Apesar de eu ter mudado, aliás, não mudei ainda, né? Eu vou mudar agora esse lado direito aqui, eu achei que fosse um objeto único. Por isso que ele não mudou os dois lados, né? Quando eu fiz a alteração ali. Mas beleza, a gente vem aqui e muda, tá? Coloca esse aqui, ó, curvas sobrepostas. E agora, da mesma forma, eu vou editar um pouquinho ali para ele ficar mais... Esse aqui ficou bom, logo de alterar o canto do contorno, ele ficou legal. Só que para respeitar a mesma alteração que eu fiz no outro, eu vou editar esse aqui um pouquinho também. Porque senão a distância entre as entradas aqui vai ficar bem diferente, né? Então eu estou mudando aqui para eles ficarem com um comportamento mais semelhantes, né? Vamos dizer assim, comparando os dois lados ali do rostinho do gatinho, beleza? Não mais que isso, eu acho que aí já é o suficiente. Tá? Agora, além disso, o que eu recomendaria você fazer aqui? Eu percebi que você trabalhou com um contorno em entrada C, coluna C, de 1,49 milímetros. É um contorno bem estreitinho para ponto cheio, tá? Levando em consideração quando a máquina for bordar, o tecido vai dar uma leve encolhida, que é normal. Então esse objeto ele vai ter, na verdade, na real, aí 1,10 milímetros, ou seja, praticamente 1 milímetro de espessura. É muito estreitinho para dar cobertura legal. Então eu recomendaria você trabalhar... Opa, peraí que vai dar errado aqui. Só um segundo, eu apertei T ali, ficou 200, deu errado. Ctrl Z, beleza, acertei. Então aqui eu recomendaria você trabalhar com esses contornos aqui, ó, com uma espessura de pelo menos 2,5. Vamos ver se vai ficar exagerado. 2,5 ou 2,2 talvez. Pronto, para não ficar tão exagerado assim. 2,2 ficou uma espessura boa, tá vendo? Ficou legal. Então eu recomendaria fazer esse ajuste para você ter um corpo maior no contorno e você não ter problema na hora de bordar. Em máquinas industriais você não teria tanto problema assim, porque a máquina consegue costurar pontinhos bem estreitinhos até abaixo de 1 milímetro. Máquinas domésticas isso não é muito comum, ela tem mais dificuldade em bordar pontos bem estreitos. Então a recomendação aqui se dá para os dois modelos de máquinas, obviamente, né? Duas características de máquinas domésticas e industriais, só que é claro que a qualidade vai ficar melhor em ambas, tá? Vamos lá então. Feitas essas alterações aqui, beleza? A próxima sugestão que eu vou fazer aqui é com relação, aproveitando que eu estou visualizando esses objetos em ponto cheio aqui, ó, eu vou recomendar você selecionar esses objetos aqui do roxinho, ó, esses aqui, todos eles que usam ponto cheio, justamente porque ele está muito estreitinho, eu vou recomendar você fazer duas coisas aqui. Compensação de encolhimento. Eu vou usar a compensação de repuxo para dar uma engordada nesses objetos, tá? Eu não vou manipular os objetos. Poderia manipular os objetos, Gixson? Poderia. Só que vai dar bem mais trabalho, e nesse caso aqui usando a compensação de repuxo, que é usada para compensar o repuxo do tecido, mas nesse caso a gente vai usar para dar uma encorpada nos contornos, tá? Nos objetos. Então vou colocar aqui 0,40 para ele dar uma encorpada no objeto, tá vendo? Já vai dar uma encorpada boa. E além disso, eu vou recomendar também a gente aumentar um pouco o espaçamento aqui do enchimento desses objetos. Em vez de 0,60, que não está muito denso, não está muito fechado, não, mas eu vou sugerir 0,80 para ficar ainda mais leve, para a máquina fazer os pontinhos ali, uma vez que é bem pequenininho, bem rapidinho, tá? E aproveitando que está aqui, eu já pego esses dois objetos aqui do olhinho, que está branquinho, e também coloco o espaçamento aqui de 0,80 para ficar bem leve. Só que aí aqui já não vou colocar a compensação de encolhimento não, tá? Faltou essa partezinha branca aqui de cima, que eu também vou colocar a compensação de encolhimento, para ela poder aparecer mais ali atrás, né? Ó, para ela saltar mais. E também vou trabalhar com o mesmo espaçamento aqui de 0,80 para ficar levinho também. Aí na hora de bordar, a máquina vai fazer o bordado, vai ficar legal. Não vai ter dificuldade de fazer a costura, porque os pontos estão bem leves, tá? Agora eu vou dar um Shift S aqui para exibir todos os objetos de volta, para a gente ver se tem mais alguma recomendação a ser feita aqui, tá? Bom, eu vi aqui também, Paulinho, que você colocou de forma bem sábia aqui, um tipo de ponto pesponto, tá? No bigodinho do gatinho com 5 repetições. Vai ficar da hora isso aqui depois de bordado, porque ele vai dar uma espessura maior do que os demais contornos, então vai dar uma ressaltada, vamos dizer assim,
nos 3 cabelinhos aqui do bigodinho dele, vai ficar legal. Então não sugeria nenhuma alteração não, tá legal assim, deixa eu ver aqui. Talvez aqui a única recomendação que eu faria seria, por conta de você ter usado 5 repetições, eu sugiro, né? Eu ia sugerir, não, eu vou sugerir você fazer o seguinte: o comprimento tá bom, tá vendo? Só que eu manteria esse comprimento mínimo com um valor de 2.5, tá? No mínimo 2.5. Aqui ele não está aplicando o 0.8 porque a curva não está tão acentuada assim. Mas por segurança é importante a gente colocar esse valor o mais próximo que puder, desde que não atrapalhe o visual da curva do desenho, do comprimento do ponto, tá? Você já colocou um comprimento legal de 4 e aqui eu sugiro aumentar um pouco o comprimento mínimo, beleza? Bom, aí na parte de cima aqui do bigodinho você colocou também o mesmo... você já não colocou pesponto, você colocou corrida tripla com 3 repetições, beleza, vai ficar bacana também, nada de errado com isso, tá? Muito pelo contrário, vai ficar bem interessante o bordado com esses aspectos aqui que você considerou. Deixa eu ver se tem mais alguma sugestão de alteração na parte inferior dele aqui. Você fez essa parte aqui de contorno usando o pesponto, tá vendo? Então você usou o pesponto, toda essa parte. Daí eu vou aplicar aquela mesma sugestão que eu fiz no bigodinho ali, ó, como é o mesmo tipo de ponto, com a mesma quantidade de repetições, eu vou sugerir você colocar colocar 2.5, já está 0.8, né? Então para isso eu vou vir aqui, editar, selecionar por tipo de ponto, vou pegar todos os objetos em pesponto, vou dar um Shift S, exibir todos na tela e vou fazer uma só alteração. Vou colocar todo mundo, com exceção desses aqui de cima que não estão usando 5, tá vendo? Esses aqui que não estão usando 5 repetições. Dix, como é que você sabe? Pelo visual, né? Pela espessura visual do objeto aqui. Você vê que esses que estão selecionados em rosinha, eles aparentam ser mais grossos, porque você usou 5 repetições. Os demais, olha, só de clicar eu já vi, tá vendo? 3. Então eu vou clicar nesses aqui, ó, vou selecionar todos, vou desmarcar esses aqui que estão com 3 repetições. Vou deixar só os que estão com 5 repetições e vou colocar aqui o comprimento mínimo do ponto em 2.5, tá? E aí eu vou selecionar agora os demais, que estão com 3, e vou sugerir a alteração ali para também, vou colocar aqui 2.5, vou colocar 2 aqui embaixo, tá? Para ele justamente não ter pontos tão curtos, uma vez que ele tem várias repetições, tá? Vou dar um Shift S para voltar ao normal. Beleza, o desenho está ótimo, tá? Essas sugestões vão melhorar um pouco o aspecto do desenho. E agora tem mais 2 considerações para fazer. Uma delas é com relação ao preenchimento aqui do verde, do olhinho, tá? Vou dar um Shift S aqui. A sugestão que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu não vou sugerir alterar para ponto cheio, porque a gente está numa sinuca de bico aqui. Essa área aqui me pede tatame e essa área estreitinha me pede ponto cheio. Para compensar as duas coisas, para a gente ter um equilíbrio aí, o que eu costumo fazer? Eu pego esses 2 objetos, tá? Eu venho aqui, ó, coloco um comprimento mínimo do objeto em tatame de 1.0. Observa que nessa áreazinha aqui, ó, onde é mais estreito, vou até tirar o True View para você ver melhor. Peraí. Vou tirar o True View. Tá vendo essa área? Eu vou selecionar os 2, porém eu vou aproximar só um, tá? Daí, olha, eu vou dar um Ctrl A aqui, vou tirar o ponto suporte, tá? Vou tirar o ponto suporte para você visualizar melhor. E aqui na guia enchimentos, lembrando que eu estou com as 2 partes dos 2 olhinhos selecionadas, apesar de estar exibindo um só na tela aqui grandão para você ver com detalhes. E eu vou sugerir você fazer o seguinte: aqui embaixo em pesponto, olha, eu tenho 3 modelos de pesponto. Eu vou sugerir utilizar esse pesponto diagonal, porque ele vai aliviar um pouco esse monte de dobrinha, tá vendo? Porque aqui ele dá um pontinho aqui, dá outro aqui, sobe, dá outro pontinho aqui, dá mais um aqui. E isso aumenta a quantidade de pontos. Dixon, eu posso fazer isso com todos os objetos em tatame? Não, definitivamente não, tá? Isso aqui é indicado apenas para os objetos que você quer usar tatame, mas são objetos pequenos. E aí você pode usar esse pesponto aqui no acabamento do ponto cheio, tá vendo? Eu tô em ponto cheio não, desculpa, no acabamento de enchimento do ponto. Ponto tatame, acabamento de enchimento. Então, na guia enchimento, tatame, e eu vou usar esse pesponto aqui. Vou dar um cliquezinho, você observa o comportamento desses pontos aqui, ó. Tá vendo? Ele eliminou aquele ponto duplo que você tinha aqui na extremidade. E aí o bordado fica com o mesmo aspecto. Gixon, ficou com a semelhança de ponto cheio. Exatamente. Nessa área aqui ele ficou com um aspecto semelhante ao ponto cheio. Mas de um modo geral, olha, na parte mais longa do objeto, ele continuou sendo um tatame convencional. A diferença é que ele tirou aqueles pontinhos de acabamento lateral ali. Vai dar mais suavidade para um objeto, já que esse objeto é pequeno. Então é importante a gente fazer essa alteração, vai ficar melhor, tá? E nesse caso aqui, eu nem vou colocar ponto suporte, porque é um objeto tão pequeno que não vai carecer, não vai fazer falta não colocar o ponto suporte aqui, tá? Então beleza, essa é a sugestão para esse objeto aqui. Vamos exibir todos novamente
E vamos agora analisar o último aspecto aqui que eu queria considerar sobre a questão das cores, né? Eu vi que você repetiu ali o branco 3 vezes, depois repetiu o preto 3 vezes também. Isso é ruim, tanto em máquinas industriais quanto em máquinas domésticas. Em máquinas industriais nem tanto, porque quando você vai bordar, você colocou, por exemplo, a linha cor preta, você colocou na agulha 7. Então você vai colocar para o bordado, nas vezes que for fazer essas etapas das cores, você vai repetir, borda a agulha 7, agora borda 12, agora borda 7 de novo, agora borda 7 de novo. Você vai repetindo e a máquina automaticamente vai trocando as agulhas, trocando as agulhas para poder bordar as cores repetidas vezes. Então não tem muito problema na máquina industrial, apesar de você gastar um tempo aí fazendo com que a máquina se mova entre as agulhas para poder estar bordando na cor certinha. Então isso toma um tempo também na produção do bordado. Mas essa característica é um problema maior para quem tem máquinas domésticas. Né? Para quem tem ou para quem usa máquinas domésticas para bordar, passa a ser um problema um pouco maior, porque máquina doméstica é uma só agulha, monoagulha, então você tem que ficar trocando a cor da linha toda vez que vai bordar. Então, como a gente está repetindo aqui o branco 3 vezes, o salmão 2 vezes e o preto 3 vezes, sendo que a gente está usando 1, 2, 3, 4 cores apenas, aliás, 5 cores, então tem 10, né, eu tenho 10 sequências de cores diferentes para apenas 5 cores. Então, assim, 10 sequências, né, que são 10 paradas, 10 trocas de cor, porém com apenas 5 cores diferentes. Então o ideal aqui é a gente realmente tentar unir tudo isso aqui, tá? É claro que não vai dar para fazer tão simples aqui, assim como eu falei, porque tem cores que não pode sobrepor. Por exemplo, o branquinho aqui, ele está por cima do salmão. Aqui o branquinho, o salmão já está por cima do branco. Acho que eu poderia fazer um buraquinho aqui e tal, mas beleza, eu não vou considerar assim, muitos detalhes técnicos para essa otimização aqui, tá? Aí você vai definir aí o que é melhor para você produzir. Claro que aqui é só uma dica para melhorar a performance do desenho na máquina. Então, beleza. Uma das alterações aqui que você pode fazer é tentar unir os pretos, né? Todas as cores em preto. Tá vendo aqui? Os olhinhos ele faz aqui depois do verde, tudo bem. Esse branco aqui é o branco dos olhos. Deixa eu ver aqui o que dá para sugerir. Para a gente tentar economizar cores, né? Então, esse pretinho aqui, ó, ele poderia ser feito talvez aqui, junto com esse. Ah, mas aí o branco dos olhos. Beleza, aí você movimenta o branco dos olhos também. Então, pega o branco dos olhos aqui, ó. Deixa eu ver. Esse aqui, com exceção dessas duas peças aqui, ó. Esse aqui não. E esse aqui também não. Já os outros objetos, ó. Esse aqui não. Os outros objetos, a gente pode colocar ele para bordar. Quer ver? Esses objetos aqui, ó. Pode colocar ele na próxima etapa que aconteceu o branco, lá embaixo. Tá vendo? E aí eu poupei já uma cor preta, olha. Já não tem 3 repetições de preto mais, só tem 2. Então, assim, a ideia é justamente essa, você ir equalizando o desenho, organizando as ordens das cores. É claro que eu fiz aqui de maneira bem tosca, o certo é fazer certinho, colocar ele numa ordem legal, mudar a sequência entre os objetos para que não fique cortando linha ou saltando fio desnecessariamente, mas o objetivo é exatamente esse, você ir cuidando para que o desenho tenha a menor quantidade de repetição de cores possível, tá? Então esse aqui é a última cor, a última cor não tem jeito, tem que ser feito exatamente nessa, deixa eu ver aqui o que dá para fazer. Olha, vamos fazer aqui uma experiência, tá? Vamos arrastar esse branco aqui para baixo, para que os dois pretos fiquem juntos, tá vendo? E agora, tem alguns objetos ali, que, igual, por exemplo, essa parte aqui desse penugezinho, né? Da orelhinha do gatinho, esse cabelinho, não pode ser aqui. Então, você teria que arrastar esses objetos para um branco na etapa anterior, talvez. Aí, nesse caso aqui, já não pôde, porque ele ficou atrás do contorno da parte externa, tá vendo? Então, realmente, ele tem que ser feito depois. Só esse contorninho aqui que vai ter que ser feito depois, tanto o contorninho da orelhinha quanto o branco, né? Não tem jeito, essa parte da orelhinha aqui, ó, vamos dar um Ctrl X aqui para recortar, tá vendo? Esses dois objetos aqui, ó, esses dois objetos não tem jeito, vai ter que ser feito lá por último, vai ter que repetir esse preto aqui mesmo, daí esse branco pode ser feito nessa sequência aqui. De todo modo, não dá para ficar 100%. Se eu gastasse um tempo maior, refazendo alguns objetos, mudando, estudando um pouco mais de calma, vamos dizer assim, a gente conseguiria chegar no resultado melhor. Talvez não ficasse uma parada de cor para cada cor definitivamente, não para esse desenho.
apesar de ser possível, mas teria que mudar muito a estrutura do desenho, teria que fazer um buraco ali para poder encaixar o focinho dele, rosinha, então o branco poderia sim ser feito depois do rosinha sem problema nenhum, e aí nesse caso a gente economizaria aqui essas duas paradas de salmão, já que é um mesmo tom, a gente poderia fazer juntos, tá? Em tese seria isso aqui, ó, só para poder fechar aqui para me te mostrar, tá vendo? Aí sumiu o salmãozinho porque o branco tá por cima, mas aí a gente pode fazer um buraquinho do branco aqui, ó, pega o objeto branco, tá? Vou criar aqui um outro objeto por cima aqui do branco, contornando aqui exatamente a forma aqui do narizinho, e a gente cria um vinco, né? Cria um buraco ali, ó, exatamente para poder mostrar o salmão que está atrás. Então a gente economizou mais uma cor aqui, ó, tem o salmão bordando em apenas uma única sequência. E aí você vai economizando troca de linha, vamos dizer assim. Dá para fazer com todo ele, dá para otimizar todo o desenho, mas é preciso repensar, é mais interessante você fazer isso na programação, durante a construção do bordado, do que depois que termina, porque senão depois que termina, se você for fazer alterações, você acaba desfazendo coisas que você levou tempo para fazer, sequência lógica de programação, e acaba tendo que refazer muita coisa que você já perdeu tempo no passado, investiu tempo fazendo. Então é bom fazer isso, ter essa preocupação no início da programação do desenho, já pensar antes, né? Eu costumo ficar olhando para o desenho mais ou menos ali uns 5 minutos, tentando pensar ele na mente, como eu vou fazer para que não aconteça essa monte de repetição de cores. Para na hora que for programado, se possível até pegar um rascunho, um papelzinho para você anotar o que você vai fazer, para você ter um planejamento, é igual uma rota. Eu vou daqui para um estado X, aí você anota por onde você vai passar, quais cidades você vai passar, onde você vai parar, quanto tempo você vai ficar. É um planejamento. Programação de bordados, o próprio nome já diz, programação de bordados, porque você tem que programar o que você vai fazer. Não é simplesmente desenhar e se virar, fazer com que a máquina se vire na hora de bordar, não, entendeu? Tem que pensar. Programação é isso. É pensar, planejar os caminhos, o tipo de ponto, a melhor forma possível para que o bordado fique produtivo e além de ficar bonito também na máquina, tá? Então é exatamente isso, essa é a preocupação. A única alteraçãozinha também que eu recomendaria, que eu estava observando aqui agora, é aqui também, ó, tá vendo? Desencontrou um pouco esse alinhamento aqui da caudazinha dele aqui, então pode acertar o contorno aqui, ó. Coisinha pouca que você ajustar, tá vendo? Ó, já deu certo. Talvez gritou aqui, vamos dizer assim, essa alteração, porque eu aumentei a espessura. Talvez na espessura que você trabalhou não deu para observar esse detalhezinho, esse dente que deu aqui no contorno do rabinho dele. Mas quando eu aumentei a espessura, isso ficou mais evidente. Mas aí é só ajustar a posição do traço ali e já resolve o problema. Beleza? Bom, Paulinho, é isso. Né, para esse gatinho aqui são essas as recomendações que eu fiz, mas novamente parabenizo aí pela qualidade, o bordado ficou bem bom, tá aprendendo legal, tô gostando de ver, tá bom? Sucesso e te vejo então no próximo vídeo. Um abração, tchau, tchau.